Bom dia, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Bom, esse aqui é a peça que nós vamos aprender a fazer hoje, que é o short square, tá bom? Esse aqui foi o ponto que eu desenhei que eu quero utilizar. Esse ponto aqui só eu entendo, mas é só pra vocês terem uma ideia de como eu desenho as peças, né? Eu desenhei aqui o manequim, tá bom? Foi um manequim bem simples. E depois eu fiz a peça, né, seguindo o diâmetro do corpo, escolhi aonde eu queria os squares e escolhi o ponto, né, que eu iria utilizar na peça. Para a confecção dessa peça eu estarei utilizando a linha Anne, tá bom? Eu vou estar utilizando a linha Anne, só que eu vou utilizar ela no tom bege, clarinho. A agulha número 2, tá bom? Tesourinha amiga de todas as horas, fita métrica, tá bom? E vamos lá. E então, a próxima parte que vocês têm que decidir, eu sempre faço a anotação, tá, gente, da peça que eu estou confeccionando, a linha, o número da agulha, para se caso eu for fazer outra peça igual, eu possa ter um padrão para mim seguir, tá bom? Então, tá aqui. Short, linha Anne, agulha número 2, tamanho P, que é do 36 ao 40. São 4 squares. 4 squares na frente e 4 atrás. Tamanho M, 5 na frente e 5 atrás. Tamanho G, 6 na frente e 6 atrás. Aqui é uma anotaçãozinha básica aí que eu fiz pra mim saber o padrão que eu devo seguir. Mas a forma mais fácil pra vocês saberem é fazer o quê? Vocês vão pegar uma fita métrica e vocês vão ver quanto vocês têm de quadril, tá bom? Lembrando que é o quadril e não a cintura. Aqui no canal tem um vídeo que eu ensino a tirar a medida e a forma mais fácil de tirar a medida do quadril, tá bom? O meu quadril, eu tô com 115 de quadril, tá bom? Então, eu vou fazer o quê? Pegar a minha agulha, tá bom? Colocar aqui o número 1. No número 115, tá bom? Vou dobrar ela, olha. E aí vai ficar, olha, 57,5 de um lado e 57,5 do outro, tá bom? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e eu vou medir. Eu sei que cada quadradinho meu tem 10 centímetros. Tá bom? Então, eu vou seguir esse padrão, olha, eu vou colocar aqui, e aí, olha, a minha quantidade de squares tem que dar realmente o tamanho certo do short, tá bom? Então, olha, eu estendo, esse aqui o meu eu já deixei metade dele pronto, tá bom? Então, eu vou pegar, olha, estender, e eu vou medir, tá bom? Pra quê? Fique do tamanho certinho. Só que aí vocês têm que lembrar uma coisa. O crochê, com a linha de algodão, ela tem elasticidade, tá bom? Então, se a cliente gosta de uma peça mais apertadinha, vocês podem estar diminuindo alguns centímetros, tá bom? Pra ficar certinho nela. E aí, o meu, eu vou fazer no tamanho M, tá bom? Esse aqui já é os meus já fiz metade. Mas agora que eu expliquei pra vocês como fazer, né? Como tirar as medidas e como vocês terem ideia do tamanho, nós vamos começar a confeccionar os nossos quadradinhos. Então, vamos lá. Pegar aqui a linha que eu escolhi, que é nessa tonalidade aqui. Ele não é branco, ele é um tom de gelo, de pérola, sabe? Eu não lembro a numeração dessa linha, gente. E a agulha número 2. Eu vou prender, olha, aqui, a linha na minha agulha. Estão vendo? Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Vou fechar, olha. Vou vir no primeiro ponto, introduzir a minha agulha e fazer um ponto baixíssimo, puxando a linha, passando por todos os pontos. E eu vou jogar essa ponta de linha pra frente. Estão vendo?
fazer 2 correntinhas, dar uma laçada, vou fazer, olha, metade de um ponto alto. Tá vendo? Vou dar uma laçada e vou fazer, olha, metade de um ponto alto. Estão vendo? Fiquei com 3 pontinhas na agulha, que são o quê? As correntinhas de início, metade do ponto alto e metade de outro ponto alto, estão vendo? E aí, eu vou puxar a linha, olha, passando por todos, formando assim um ponto pipoquinha. Vou fazer 3 correntinhas. Vou dar uma laçada, vou vir aqui no meio novamente, olha. E eu vou fazer metade de um ponto alto. Dar uma laçada e vou fazer metade de um ponto alto. Novamente, metade de um ponto alto. E aí, eu puxo a linha, passando por todos. Vou fazer 2 correntinhas, uma laçada, e vou repetir o ponto pipoca. Vou fazer 3 correntinhas, uma laçada, repito aqui, olha, o ponto pipoca, 2 correntinhas. Nós vamos intercalando entre 2 e 3 correntinhas a cada ponto pipoca, tá bom? Nós temos que totalizar 8 pontos pipoca. Lembrando que um eu faço com 3 correntinhas e outro com 2. Um com 3 e outro com 2. Então, para que o square fique uniforme, tá bom? E siga aí um padrãozinho bonitinho na hora da gente começar o nosso quadradinho. Duas correntinhas e, ó, eu vou vir aqui nesse pontinho, olha, e introduzir a minha agulha, puxar a linha passando por todos. Fazer aqui, ops, um ponto baixíssimo. Subir 2 correntinhas, estão vendo? E vou repetir aqui o ponto pipoca. 3 correntinhas e no mesmo local um ponto pipoca. Olhem só. Agora, o que que nós vamos fazer? Vamos fazer 2 correntinhas, dar uma laçada e aqui, olha, eu vou fazer 3 pontos altos. 2, 3 pontos altos. 2 correntinhas. E aqui eu vou repetir o ponto pipoca. Duas correntinhas, tá bom? E aqui eu vou fazer 3 pontos altos. Duas correntinhas e aqui eu vou repetir o ponto pipoca. 3 correntinhas e vou repetir o ponto pipoca. 2 correntinhas de espaço
E aqui no meio eu vou fazer 3 pontos altos. Estão vendo, olha? Como vai dando forma. 2 correntinhas. E aqui eu vou repetir o ponto pipoca. Três correntinhas e repetir aqui o ponto pipoca. Fazer 2 correntinhas. E vou fazer aqui 3 pontos altos. Vou fazer 2 correntinhas. E aqui eu vou fechar igual eu fechei na carreira anterior. Um ponto baixíssimo aqui e um ponto baixíssimo aqui. E aí, olha, ficou dessa forma aqui, olha, a nossa segunda carreira do square. Agora, nós vamos para a nossa próxima etapa. Nós vamos fazer aqui, olha, o ponto pipoca, 3 correntinhas, novamente ponto pipoca, 2 correntinhas de espaço, estão vendo? Vou dar uma laçada e aqui nesse espaço, olha, eu vou fazer 2 pontos altos. Dar uma laçada e vou fazer um ponto alto para cada ponto de base, olha. E aqui nesse espaço, novamente, 2 pontos altos. Vou fazer 2 correntinhas e repetir aqui, olha, o ponto pipoca. 3 correntinhas e vou repetir aqui o ponto pipoca. Olhem só. Então, de 3 pontos que tinham aqui, aqui em cima se transformou em 7. Por quê? Eu fiz 2 aumentos aqui e 2 aumentos aqui. Estão vendo, olha? E aí, eu vou repetir essa sequência durante toda a minha carreira. Eu vou terminar a minha carreira, tá bom? E eu volto com vocês para que nós possamos fazer a nossa próxima etapa. E mais uma carreira terminada ficou dessa forma aqui, né? Vocês podem ver, olha, que ele já vai tomando forma, já vai ficando... Nossa, muito bonito, eu acho lindo esse square. Estão vendo, olha? Ele já vai tomando forma e ele vai ficando muito bonito. Vocês podem estar utilizando ele também para aplique em outras peças ou para confecção de outras peças, porque ele é muito, muito lindo. Para quem entende de gráfico, eu vou disponibilizar a imagem desse gráfico aqui para vocês, tá bom? No link de descrição vai estar no box de informação vai estar o link da imagem dele, tá bom? Então, vamos dar continuidade. Vou fazer 2 correntinhas, olha. Dar uma laçada e vou repetir aqui o ponto pipoca. 3 correntinhas de espaço e vou repetir aqui o ponto pipoca. 2 correntinhas de espaço e aqui, olha, vou repetir um aumento, que são o quê? 2 pontos altos nesse espaço. Estão vendo? E vou fazer aqui um ponto alto para cada ponto de base.
E aí, olha, novamente aqui, olha, no espaço eu vou fazer 2 aumentos, que são 2 pontos altos. Estão vendo, olha? Vai formando um triângulo aqui nessa parte, como vocês podem ver. 2 correntinhas de espaço. E eu vou repetir, olha, aqui o meu ponto pipoca. Então, essa, gente, vai ser a sequência que nós vamos repetir durante toda a nossa carreira. Eu vou terminar a minha carreira, tá bom? E aí eu volto com vocês para que nós possamos fazer a nossa última carreira, tá bom? E o nosso square ficou dessa forma aqui, olha. Estão vendo? Nós fizemos 1, 2, 3, 4 carreiras. Agora, nós vamos começar a nossa 5ª carreira, que é repetição do que nós já fizemos nas carreiras anteriores. Nós vamos fazer aqui, olha, o nosso ponto pipoca, 3 correntinhas e repetir aqui o ponto pipoca. Estão vendo? 2 correntinhas de espaço. 2 correntinhas de espaço, né? E aqui, olha, nesse espaço, eu vou fazer 2 pontos altos. Vou repetir aqui, olha, um ponto alto para cada ponto de base da carreira anterior. E aqui, olha, eu vou fazer 2 pontos altos. Estão vendo que é os aumentos que nós fizemos todas as carreiras. E vou repetir aqui o ponto pipoca. Vou fazer um ponto pipoca, 2, 3 correntinhas, desculpa, e novamente o ponto pipoca. Nós vamos repetir essa sequência durante toda a nossa carreira, tá bom? E eu vou fazer a minha carreira e eu volto com vocês para explicar como vamos fazer o arremate, tá bom? Para finalizar o nosso primeiro square. Bom, meninas, e o square ficou dessa forma aqui. Agora, nós vamos fechar ele. O que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui, olha, introduzir a nossa agulha e fazer um ponto baixíssimo. Estão vendo? Nós vamos vir, olha, aqui no próximo ponto, introduzir a nossa agulha, fazer um ponto baixíssimo, uma correntinha e cortar o nosso trabalho, bom? E aí, cortar e puxar, formando assim um nó. O meu eu vou deixar assim porque eu vou utilizar esse square ainda, né? E aí, olha, ele fica dessa forma. Estão vendo? E aí, olha, ele fica com 10 centímetros. Vocês podem ver? Com 10 centímetros certinho. Então, quando vocês colocarem um no outro, quando vocês tirarem a medida, vocês vão ter mais ou menos aí uma quantidade que será necessária. Só que lembre-se que ele estica, olha. Estão vendo aí?
por ser linha de algodão, tem uma elasticidade maior. Então, dependendo do tamanho que vocês vão fazer, não necessita ser o tamanho todo, somente se a cliente quiser uma coisinha mais justinha, tá bom? Então é isso. Vamos para a nossa próxima parte, que é a junção de um square no outro. Bom, meninas, agora nós vamos aprender a fazer a costura, tá bom? Aqui o meu só faltou um quadradinho, tá bom? Eu tô fazendo um tamanho M, então ficou 5 quadradinhos de cada lado, 5 quadradinhos na frente, 5 atrás, tá bom? O meu vai ficar um pouquinho mais apertadinho, que eu optei assim. Então, vamos lá. Eu fiz aqui, olha, 1, 2, 3, 4 carreiras, certo? Agora, eu tô indo pra última carreira, tudo bem? Então, o que eu vou fazer? Vou fazer as 2 correntinhas e fazer o meu primeiro... Ai, prendi a agulha. O meu primeiro ponto pipoca. Vou fazer uma correntinha. E eu vou vir aqui no quadradinho que eu quero fazer a junção, olha. E eu vou fazer um ponto baixo. Vou fazer uma correntinha, dar uma laçada e vou repetir aqui, olha, o ponto pipoca, certo? Vou fazer uma correntinha e vou vir aqui, olha, no outro square. Vou fazer um ponto baixo, estão vendo? E uma correntinha. Vou dar uma laçada e vou voltar aqui, olha, fazer os 2 pontos altos de aumento daqui. E vou fazer um ponto alto para cada ponto de base. Vou repetir aqui o aumento, que são os 2 pontos altos no espaço. Estão vendo? Vou fazer uma correntinha e vou voltar aqui no square atrás. E, ó, eu vou vir aqui. Vocês podem ver que é no mesmo lugar. Depois os pontos, fazer um ponto baixo e uma correntinha. E vou fazer aqui, olha, o ponto pipoca. Fazer uma correntinha. E aqui, olha, eu vou vir aqui no meio, olha, e vou fazer um ponto baixo e uma correntinha. E vou fazer aqui o ponto pipoca. Para vocês que estão começando a fazer a junção, será só essa junção aqui que vocês irão fazer. Para quem já vai continuar, já fez, né, as primeiras e vai continuar as próximas, eu vou fazer juntamente com vocês aqui. E aí, olha, vocês vão fazer da mesma forma. Vocês vão vir aqui no espaço e fazer um ponto baixo, uma correntinha, voltar aqui para a parte que nós estamos trabalhando e vamos fazer o aumento e um ponto alto para cada ponto de base. Meninas, essa parte da junção é repetição. Independente de que parte vocês estão juntando, é um quadrado, tem a mesma quantidade de pontos dos 4 lados, então não tem segredo, é só vocês prestarem atenção e fazerem com cuidado para vocês pegarem prática. Realmente, para quem não tem prática, é um pouquinho mais difícil de entender, tá bom? E para quem não gostar dessa forma de fazer a junção, pode fazer a junção costurando, ou pode fazer a junção... Tem várias formas, gente, de junção, é que eu
preferi essa aqui porque dá o efeito realmente que eu quero. E aí, olha, é só eu repetir e juntar só as pontas, estão vendo? Vocês podem ver que as partes dos pontos altos, elas ficaram separadas. E ó, quando nós chegarmos assim, olha, que são 3 squares juntos, eu vou fazer o quê? Eu vou vir aqui no primeiro e vou pular o do meio e vou juntar no daqui de cima, olha. Pegar todos e fazer um ponto baixo e dar sequência na minha peça. Por que eu faço esse tipo de junção? Porque fica as 4 pontas juntas dessa forma. Porque se eu pegar em só uma ponta, as outras duas podem ficar meio que boiando, né, gente? Porque pode dar uma diferença. E aí, pra que não dê essa diferença, olha, pra que fique tudo igual, olha, eu pego dessa forma, porque fica meio que uma florzinha, olha. Estão vendo, olha? E aí, olha, quando vocês juntam, essa parte aqui, olha, ela fica separada. Estão vendo? Eu vou terminar a minha junção aqui, tá bom? E eu volto com vocês já com a minha junção toda feita, pra explicar pra vocês como vamos dar continuidade ao nosso short. Mostrar pra vocês como ficou, lógico, né? E darmos continuidade ao short. Bom, meninas, e ficou dessa forma aqui a nossa junção, olha. São 5 na frente e 5 atrás, né? Aqui foi onde eu juntei os quadradinhos com vocês, olha. E agora eu vou explicar pra vocês como fazer a costura dessa parte. A primeira coisa que eu vou fazer é virar do lado avesso, tá bom? A peça. E aí, os outros aqui, olha, eu já havia deixado tudo costurado. Eu costuro só realmente essa parte aqui do triângulo pra dar esse efeito aqui, ó, de um quadradinho. Estão vendo? Ele dá um efeito de um quadradinho torto. E era esse efeito que eu queria. Por isso, eu deixei pra fazer a costura dessa forma. E então, o que que eu faço? Eu pego a ponta da linha, deixa eu só achar aqui a ponta da linha. Eu pego aqui a ponta da linha, prendo na minha agulha, tá bom? Vou vir no quadradinho e eu vou dobrar ele certinho, tá bom? Pra que vocês tenham uma visualização melhor, eu vou estar utilizando o meu dedo aqui, olha. Eu vou vir aqui no primeiro ponto alto e vou introduzir a minha agulha. E aqui do outro lado, no mesmo local, no primeiro ponto alto, eu vou introduzir a minha agulha. Ó, e aí, eu fiquei com os dois juntinhos na agulha, estão vendo? E aí, eu vou fazer um ponto baixo. Vou vir aqui no segundo ponto alto, vou introduzir a minha agulha. E no de trás, olha, no mesmo local, eu introduzo a agulha e faço um ponto baixo. Terceiro ponto. No mesmo local, ó. Puxa a linha, fico com 2 e puxa a linha passando por todos. Esse é o ponto baixo. Eu vou fazendo e eu vou utilizando essa forma de costura. Estão vendo? Mas só no ponto alto. Tá bom? Só nos pontos altos. Pra você que já tem costume, já pode colocar assim, olha, os dois juntos. Porque como vocês estão utilizando a mesma numeração de agulha, os pontos ficam iguais. Então, vocês conseguem trabalhar dessa forma, sem precisar de muito auxílio, porque fica ponto com ponto. Tá bom?
Terminei aqui o último ponto. Vou fazer uma correntinha e vou cortar a linha. Nós vamos utilizar essa técnica de costura em todos os nossos quadradinhos, tá bom? Eu vou costurar aqui todos os meus quadradinhos que faltam, tá? E eu vou voltar com vocês para que nós possamos fazer o meio do nosso short, tá bom? Para fazer a separação das pernas, pra depois fazermos a parte de cima. Então, já volto. Bom, meninas e meninos, e já está costurada toda a minha base. Olhem só como ficou. Os arremates eu faço tudo no final de uma vez, eu não gosto de ficar fazendo por partes, tá bom? Eu prefiro fazer tudo de uma vez. Então, agora, nós vamos começar a fazer a parte do meio, tá bom? Que é as correntinhas aqui do meio pra fazer as separações das pernas. Eu experimentei, em mim ficou ok. Só uma coisa que eu tenho pra falar pra vocês. Essa peça, com 5 quadradinhos, ficou com 106 centímetros. Estão vendo? E como eu disse pra vocês no início do vídeo, o meu quadril tem 115. Pra vocês verem o quanto de elasticidade a linha de algodão tem. Eu fiz o quê? Eu fiz 14 centímetros menor. Estão vendo? E mesmo assim ele ainda ficou... Na verdade ele ficou certinho. Não ficou folgado e não ficou apertado. Ele ficou tipo certinho, sabe? Ficou bem confortável. Agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos vir aqui, olha. E vir aqui no ponto do meio. Como nós fizemos... Ai, desculpa. Tá torto. Como aqui em cima são 3 pontos altos, nós vamos vir o quê? Seguir o ponto do meio, que é esse daqui, tá bom? Fazer uma correntinha e vou prender, olha, ela aqui no meio. E agora eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Fazer 30 correntinhas. Vou deixar só eu medir, pra mim ter certeza que tá os centímetros certos. Sete, 14... Bom, vamos fazer 34 correntinhas, tá bom? E então aqui deu 14 centímetros e meio. Eu usei como base, gente, um biquíni que eu fiz, que é uma das aulas anteriores aí em cima, que é a calcinha levanta bumbum. Como o meio dela já tem um centímetro, um comprimento bom da calcinha no meio, eu estou utilizando ela como base. Então, fiz 34 correntinhas, tá bom? Bom, meninas e meninos, eu fiz aqui, olha, 34 correntinhas, tá bom? Vou pegar as minhas correntinhas e ter certeza que elas ficaram retinhas, tá bom? Pra não correr o risco das correntinhas darem qualquer volta ou qualquer nó.
E aí, eu vou vir aqui, olha, no mesmo lugar, no mesmo ponto, no meio do square, tá bom? E vou fazer aqui um ponto baixíssimo. E aí, olha, ficou essa pontinha aqui no meio, que é, olha, o espaço que vai ficar no nosso shorts. Estão vendo? Agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer uma carreira. Deixa eu pegar aqui meu desenho pra me confirmar. A carreira certinha. Olha, nós vamos fazer aqui, olha, uma carreira de ponto alto. Então, nós vamos fazer o quê? Vamos vir aqui pro ponto do lado e fazer um ponto baixo. Vamos fazer 2 correntinhas. Virar o nosso trabalho e nós vamos fazer, olha, ponto alto voltando. Nós vamos fazer um ponto alto para cada ponto de base. Vamos fazer toda essa carreira de ponto alto, tá bom? Eu vou fazer aqui todo o meio de ponto alto. E aí, quando eu chegar lá na ponta, com aonde tá os squares, eu volto com vocês para que eu possa mostrar pra vocês como será feito lá naquela parte, tá bom? Então, já voltamos. Bom, meninas e meninos, e ficou dessa forma. Todo o meio do nosso short ficou com um ponto alto. Estão vendo aí? Agora, nós chegamos aqui nessa parte. O que nós vamos fazer? Nós vamos dar uma laçada aqui, olha. Vamos fazer um ponto alto para que não fique espaço, tá vendo? Olha, para que fique certinho na confecção da peça. E aí, nós vamos fazer um ponto alto para cada ponto de base. Dessa forma aqui. Aqui no meio, olha, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer 2 pontos altos. Dar uma laçada. E olha, uma técnica que eu vou ensinar pra vocês. Nós vamos introduzir o nosso ponto aqui, ó. E fazer um ponto alto. E aqui, nós vamos fazer 2 pontos. Estão vendo? Dar uma laçada. Aqui, olha, entre um square e outro, nós vamos fazer um ponto. Aqui, nós vamos fazer 2. Se vocês acharem que está ficando muito pontos altos e que vai aumentar, vocês podem diminuir a quantidade de pontos altos. O meu eu tô colocando 2 assim porque, como vocês podem ver, o meu ponto ele é larguinho, mas ele é pequenininho, mesmo ele sendo largo, olha. Ele é largo para ser alto, né, mas ele é apertadinho nas laterais, então ele acaba sendo um ponto apertadinho nas laterais. Então, por esse motivo, eu costumo fazer os pontos altos assim, porque aí fica mais fácil na hora que eu for vestir, né, pra não correr o risco de ter diminuição, olha, porque vocês podem ver que não tem abertura. Vai seguindo, olha, a sequência que já está. E aí, eu vou seguir essa sequência, meninas, durante toda a minha carreira. Tá bom? Que é a sequência que eu já ensinei pra vocês, que é um ponto alto para cada ponto de base. Estão vendo, olha? Um ponto alto para cada ponto de base. Aqui, 2 pontos altos.
dar uma laçada. E aqui, um ponto alto. Aqui nesse espaço, 2 pontos altos. Dar uma laçada. E aqui no meio, um ponto alto. Uma laçada. E aqui 2 pontos altos. Uma laçada. E aqui um ponto alto. Uma laçada. E aqui no meio, 2 pontos altos. E depois, seguir a sequência de um ponto alto para cada ponto de base. Estão vendo como está ficando? Ele vai ficar dessa forma aqui. Eu vou fazer toda a minha carreira até chegar aqui, olha. E quando chegar aqui, eu volto com vocês para que nós possamos dar continuidade ao nosso trabalho. Bom, meninas e meninos, e a nossa carreira, olha, ela ficou dessa forma aqui, ó. Deixa eu estender aqui para que vocês consigam visualizar direitinho. Ó, ela ficou dessa forma. Estão vendo aí? Toda uma sequência de pontos altos. Agora, nós vamos para a nossa próxima etapa do ponto, que é o quê? Nós vamos fazer aqui 4 correntinhas. Vamos pular um ponto de base e no próximo ponto nós fazemos um ponto alto. Uma correntinha de espaço, pulamos um ponto de base e no próximo um ponto alto. Uma correntinha de espaço, pulamos um ponto de base e no próximo um ponto alto. Nós vamos repetir isso durante toda a nossa carreira, tá bom? E ficou dessa forma aqui, olha, toda a minha carreira. Estão vendo, olha? Agora, nós vamos para o nosso próximo ponto. Que é o quê? Nós vamos fazer um ponto baixo, 3 correntinhas, uma laçada e aqui dentro vamos fazer um ponto alto. Estão vendo? Vamos fazer 2 correntinhas, no próximo quadrado um ponto baixo, 2 correntinhas, uma laçada, aqui um ponto alto, uma correntinha e no mesmo lugar um ponto alto. Estão vendo? Vou fazer 2 correntinhas, no próximo quadradinho um ponto baixo, 2 correntinhas, uma laçada, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Estão vendo? Nós vamos repetir essa sequência de pontos durante toda a nossa carreira. Estão vendo? Olha.
Ele é um ponto bem facinho de fazer, tá bom? Ele parece que tá dando abertura, tá bom? Mas é porque é o efeito do ponto mesmo, só que na próxima carreira ele já vai ficar retinho, bonitinho, tá bom? Ele realmente, quando você faz, ele fica embabadado, olha. Ele meio que fica parecendo babadinhos. E parece que vai abrir, né? Parece aumentos. Mas pode ficar despreocupado que não é aumentos. Ele dá esse efeito, só que na próxima carreira ele já fica retinho, bonitinho, tá bom? Eu vou terminar aqui a minha carreira, tá bom? Vou fazer toda a minha carreira só repetindo essa sequência de pontos. E eu volto com vocês com a minha carreira já feita, para que nós possamos fazer o nosso próximo ponto, tá bom? Então, vamos lá. Bom, meninas e meninos, ficou dessa forma aqui, olha, a nossa carreira. Estão vendo? Ela dá todo um babadinho. Pra quem quiser, quando terminar, fazer esse pontinho aqui na barra, vai ficar show. Fica super linda. Agora, nós vamos para a nossa próxima etapa. Nós vamos vir aqui, fazer um ponto baixo, 2 correntinhas, e vamos fazer 2 pontos altos dentro do nosso leque. Vamos fazer uma correntinha de espaço, uma laçada, e aqui, olha, dentro do leque, 3 pontos altos. Uma correntinha, uma laçada, e aqui dentro do ponto leque, nós vamos fazer 3 pontos altos. Uma correntinha. E aqui no próximo leque, nós vamos fazer 3 pontos altos. Essa, meninas, é a sequência que nós vamos repetir durante toda essa nossa carreira. Estão vendo como vai ficando o ponto? Olha, eu vou fazer isso durante toda a minha carreira. E eu volto com vocês para a nossa próxima etapa. Bom, meninas e meninos, e a nossa carreira ficou aqui dessa forma, olha, que foi o quê? Uma carreira de ponto alto, uma carreira de ponto tela, tá bom? Ponto leque com correntinha, estão vendo? E uma carreira com 3 pontos altos e uma correntinha. Agora, nós vamos para a nossa próxima etapa, tá bom? Gente, deixa eu explicar aqui uma coisa pra vocês. Aqui, olha, a minha linha acabou. Estão vendo? Então, eu vou ensinar vocês a juntar essas 2 pontas de linha sem ficar aquele nozinho grande. Vocês vão fazer o quê? Vocês vão estender, deixa eu ver se fica, estender as 2 pontas assim, cruzado. Estão vendo? E aí, vocês vão segurar no meio, olha, e vai dar uma volta. Estão vendo? Olha. 2 voltas. 3 voltas. Estão vendo? Vai ficar dessa forma. Vocês vão dar um lacinho, olha, e vocês vão puxar, olha, em cima. E depois vocês vêm e puxam embaixo. E ó, vocês podem puxar com bastante força, olha, que não vai arrebentar. E aí, depois é só vocês virem com... Vocês puxam em cima pra ter certeza que ficou bem presinho, né? Bem apertadinho. E aí, vocês vão pegar a tesoura, olha. E vocês podem cortar bem rente ao nó, bem próximo ao nó. Ai, desculpa, meninas e meninos. Aqui onde eu moro tá bem frio hoje. Ó, e aí vai ficar esse nozinho aqui, olha. Quem compra Anne, sabe que esse aqui são os nós que costumam vir de fábrica, olha. Estão vendo, olha? Fica um nozinho bem pequenininho. E quando você faz a peça,
ele fica quase imperceptível. É melhor do que o nó que a gente costuma fazer. Agora, voltando para a nossa peça, o que que nós vamos fazer? Nós vamos repetir... Ai, que desfez. Nós vamos repetir essa será a sequência de pontos que nós vamos utilizar. Então, agora, o que que nós vamos repetir? Nós vamos repetir a sequência de ponto alto. Então, nós vamos fazer 3 correntinhas, um ponto alto para cada ponto de base. Estão vendo? Vai fazer um ponto alto para cada ponto de base. E aí, depois vai repetir o ponto tela, depois o ponto leque, e depois os 3 pontos altos e a correntinha. Esse ponto, vocês podem ver que é uma sequência de pontos simples, mas vocês vão ver que é uma sequência de pontos que fica muito bonito, tá bom? É uma sequência de ponto fácil de se fazer. E, ó, vai ficando dessa forma aqui, olha. Estão vendo? O que que eu vou fazer? Eu vou repetir essa sequência durante... Deixa eu pegar aqui minha fita métrica pra mim ter mais ou menos uma ideia. Durante uns 15 centímetros. 14 a 15 centímetros, tá bom? Aqui, ó, nessa sequência, já deu 5 centímetros. Estão vendo? Então, eu vou repetir provavelmente mais 2 vezes aí essa sequência de pontos. E aí eu volto com vocês mostrando como ficou. E aí lembrando que a sequência de pontos é o ponto alto, o ponto tela, o ponto leque e os 3 pontos altos com a correntinha. Estão vendo? Olha. E aí volta tudo de novo pro ponto alto, ponto tela, ponto leque e depois os 3 pontos altos e a correntinha. Tá bom? Eu vou fazer aqui as minhas 3 sequências, acredito. Já tenho uma feita, eu vou fazer então mais 2 sequências, tá bom? E aí eu volto com vocês pra que a gente possa fazer outra perna, pra que eu mostre pra vocês, né, a forma certa de se fazer. E ver como o nosso short, né, tá ficando. Meninos, e ficou dessa forma aqui, olha, a parte do nosso short. Ficou com 12 centímetros, tá bom? O que eu fiz? Eu repeti, ó, a sequência de pontos 3 vezes, olha. Ponto alto, ponto tela, ponto V e os 3 pontos altos. Ponto alto, ponto tela, ponto V, 3 pontos altos. Ponto alto, ponto tela, ponto V, 3 pontos altos e terminei aqui com um ponto alto. Estão vendo, olha? Pra ficar dessa forma. E aí vocês podem fazer ele maior pra fazer calça, ou vocês podem fazer mais curto pra ficar um shortinho de praia, ou um shortinho mais confortável, e aí, né, vai de acordo com o desejo de vocês, né, o comprimento que vocês desejarem. Agora, nós vamos fazer aqui, olha, a outra perna. Então, o que que nós vamos fazer? Esse short aqui, eu já decidi que a parte de trás dele vai ser essa, certo? E então, eu vou fazer o quê? Eu vou começar a parte da perna aqui, tá bom? Pra que assim, eu não me perca, pra que fique todo o acabamento na parte de trás, né? Que assim fica mais fácil. Então, eu vou virar aqui o short pra mim, pra que eu possa mostrar pra vocês toda essa parte. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, olha, e vou fazer um ponto baixo e 2 correntinhas, dar uma laçada, e aí eu vou fazer um ponto alto para cada ponto de base, seguindo sempre, gente, o padrão que nós repetimos na carreira anterior. Então, nós vamos seguir o mesmo padrão que nós seguimos nessa carreira anterior aqui, nesse outro short, nessa outra perna, estão vendo? Nós vamos seguir o mesmo padrão. Então, no local onde são 2 pontos altos, nós vamos fazer
2 pontos altos. No local que é só um ponto alto, vamos fazer só um ponto alto. O que vai acontecer? Nas duas pernas, precisa ter a mesma quantidade de pontos, para que na hora do acabamento, fique igual, né? Tanto o acabamento, como o desenho. Para que uma perna não fique mais larga que a outra, tem que ter a mesma quantidade de pontos. Tá bom? Então, vocês precisam realmente ter esse cuidado aí na hora de estar trabalhando. Eu vou seguir todo o meu padrão aqui, tá bom? Quando eu chegar aqui do outro lado, pra mim fazer essa parte do meio aqui, eu volto com vocês para que eu possa mostrar pra vocês algumas técnicas que nós teremos que utilizar nessa parte aqui do short, para que não fique espaço, tá bom? Nessa parte do meio. Então, eu vou trabalhar toda a minha perna aqui. E aí, quando chegar no meio do short, eu volto com vocês mostrando a forma certa de se trabalhar nessa parte. Bom, meninas e meninos, eu cheguei aqui ao meio do meu short. Estão vendo, olha? E agora eu vou explicar pra vocês uma técnica pra vocês utilizarem pra que não fique esse buraquinho. Porque assim, olha, se eu já pulasse pra cá direto, vai ficar esse buraquinho aqui. Estão vendo? E então, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma laçada. Estão vendo na minha linha? Aqui eu vou fazer como se fosse fazer um ponto alto. Então, eu vou fazer metade do ponto alto. Estão vendo? Então, aí eu vou dar uma laçada. Vou vir aqui, olha. E vou fechar tudo junto com um ponto alto, olha. O que acontece? Aqui vocês podem ver que se eu fizesse o ponto alto normal, seria um aumento, certo? Só que eu fechei os dois como um único, contando como um único ponto. Então, vai continuar normalmente sendo só um ponto alto. Estão vendo? Só que com essa técnica não vai ficar nenhum espaço aqui. Estão vendo? E aí, nós vamos continuar, olha. Essa parte aqui pra mim é bem ruim, só tô ceguinha. Nós vamos continuar aqui, olha, fazendo um ponto alto para cada ponto de base. E aí, pra quem não tem costume de trabalhar dessa forma, né? Pra quem não tem costume de trabalhar com short ou peças que precisam ter a mesma quantidade de pontos dos dois lados, assim que você terminar essa carreira, você pode parar e contar os pontos pra ter certeza que tem a mesma quantidade de pontos dos dois lados, tá bom? E aí, olha, vai ficando dessa forma, olha. Nós vamos só repetindo um ponto alto para cada ponto de base. Estão vendo, olha? Então, vai ficando ponto alto com ponto alto. O meio do short fica ponto alto com ponto alto. Estão vendo? Bom, meninas e meninos, eu fiz aqui, olha, toda a repetição de ponto alto do meio do short. Estão vendo? E eu cheguei aqui, olha, ao final da minha carreira. Estão vendo? E então, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui no começo do meio do short. Eu vou fazer o quê? Dar uma laçada. Vou fazer aqui, olha. Meio ponto alto. Dar uma laçada. E aqui no próximo ponto eu faço meio ponto alto. Estão vendo? Fecho todos juntos. E aqui eu fecho com um ponto baixíssimo. E assim, olha, eu fiz a primeira carreira, olha, da perna do nosso short. Estão vendo? Agora, nós vamos só repetir. Deixa eu abrir aqui pra vocês, para que vocês possam visualizar. Ó, agora, nós vamos só repetir a mesma coisa que nós fizemos na outra perna. A mesma sequência de pontos, a mesma quantidade de pontos. E eu vou repetir tudo aqui desse lado, só rodando, tá bom? Igual nós fizemos aqui na primeira perna, tá? Eu vou terminar a minha carreira, olha só como ficou.
Eu vou terminar, meninas e meninos, a minha sequência de carreiras, tá bom? Que são todas essas carreiras aqui, eu vou repetir desse lado. E assim que eu terminar, eu volto com vocês pra mostrar como ficou, tá bom? E para que nós possamos fazer a cintura do nosso short, tá bom? Vou explicar pra vocês algumas coisas e quem quiser colocar elástico também irei explicar como colocar, quais são as opções de elástico que nós temos e a forma de colocar os elásticos, tá bom? Bom, meninas e meninos, e eu terminei aqui, olha, a parte do meio do meu short. Ficou dessa forma aqui, meu short tá dobrado, tá bom? Mas olha, o meio do short ficou dessa forma. Estão vendo? O espaço que eu tenho aqui na mesa é bem pequeno. Mas eu vou puxar aqui a câmera para que vocês possam visualizar, olha. O ponto que eu escolhi, né? Ficou direitinho, olha, com esse square, ficou bem bonito. Confesso que eu tô apaixonada. Eu amei. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos começar a trabalhar aqui na parte de cima, certo? O que vai acontecer? Nessa parte de cima, nós vamos repetir 2 carreiras, acredito. Eu vou fazer primeiro uma, tá bom? Eu não fiz esse short antes, então esse aqui é o primeiro modelo dele. Então, primeiro eu vou fazer só uma sequência. E o que vai acontecer? Nessa carreira que nós vamos fazer, vai haver diminuições. Porque a parte do nosso quadril é largo, né? Eu usei o diâmetro do meu quadril aqui pros squares. Só que a minha cintura é bem fina. Eu tenho 25 centímetros de diferença do quadril pra cintura. Então, é muita coisa. Então, eu preciso realmente diminuir essa parte. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ver aonde eu vou fazer as diminuições, né? Eu vou fazer aí, acredito que 5 diminuições na frente, 5 diminuições atrás. Então, basicamente, eu vou fazer uma diminuição a cada quadradinho. Em cada quadradinho eu vou fazer uma diminuição. Dessa forma, eu não me perco e fica mais fácil pra vocês também entenderem, né? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é prender aqui a minha linha na agulha, tá bom? E aí, eu vou começar pela lateral, tá bom? Vou vir aqui na lateral e vou começar pela lateral. E então, o que eu vou fazer? Eu vou vir no meio, fazer um ponto baixo e faço 2 correntinhas. Aqui, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na parte da perna. Deixa eu pensar. Não, eu vou fazer diferente. Nessa parte, ó, eu vou fazer bem no meio, tá bom? Essa aqui é a junção dos quadradinhos. Então, bem no meio eu fiz um ponto alto. Aqui, eu vou fazer um ponto alto. E aqui, eu vou fazer um. Estão vendo? Aqui, eu vou fazer 2 pontos altos. E vou repetir aqui, olha, um ponto alto para cada ponto de base. Essa forma que eu utilizei aqui já é uma forma de diminuição, tá bom? De vez eu usar 2 pontos altos igual eu usei pra fazer a parte da perna, vocês viram que eu coloquei só um ponto alto. Ele já é uma forma de diminuição, tá bom? Lembre sempre de, quando vocês forem diminuir, sempre diminui em quantidade par, tá bom? Pra que a peça, na hora que vocês forem para a próxima carreira, não fique irregular. E ó, como ficou. E aí, aqui, olha, eu vou fazer 2 pontos altos, ops. Deixa eu puxar a linha. Aqui eu vou fazer 2 pontos altos, certo? Aqui eu vou fazer um ponto alto. E aqui vou fazer um ponto alto. Estão vendo? Então, olha, nesse quadradinho, eu fiz 2 diminuições. Vocês viram?
Agora, eu vou pro próximo quadradinho. Esse próximo quadradinho não vai ter diminuições. Então, aqui eu vou fazer 2 pontos altos. E aqui, um ponto alto. E aí, eu vou fazer 2 pontos altos aqui. E vou fazer um ponto alto para cada ponto de base. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou intercalar. Um quadradinho vai ter diminuição, né? Que vai ser só um ponto alto aqui nas pontas do quadrado. E no próximo não terá diminuições. Então, eu vou fazer 2, como eu fiz na parte da perna. Tá bom? Então, eu vou intercalando assim. Um quadrado tem diminuição, o outro quadrado não tem diminuição. Eu vou fazer isso durante toda a minha volta, tá bom? Eu vou fazer toda a minha volta e quando chegar aqui, que eu terminar essa carreira, eu volto com vocês pra mostrar a quantidade que diminuiu, tá bom? Porque nessa primeira carreira vocês já vão perceber a diferença, tá bom? E se você achar que a diminuição foi muito grande, vocês podem ir aí intercalando da forma que vocês optarem, né, pra fazer essa diminuição. Ou se você preferir não fazer a diminuição, também é uma opção sua, tá bom? Até mesmo porque eu vou fazer uma cordinha de amarrar, tá bom? Então, já volto. Bom, meninas e meninos, e ficou dessa forma aqui, olha. A nossa peça, ele já deu... Deixa eu abrir ela aqui na mesa. Já deu uma leve apertadinha, olha aí em cima. Podem ver. Agora, o que que nós vamos fazer? Eu vesti a peça, tá bom? Pra mim ver se ele vai ficar confortável, se ficou na altura que eu quero. E aí, o que que eu decidi? Eu vou repetir essa sequência de pontos aqui, olha, durante 2 carreiras, tá bom? Eu vou repetir a sequência de pontos e eu volto com vocês antes de repetir a última sequência de pontos altos. Por quê? Porque eu vou experimentar novamente a peça e aí eu vou explicar pra vocês como colocar o elástico no cos, né? Pra quem decidir colocar elástico no cos ou pra quem decidir que não quer elástico, que é só cordinha de amarrar, também irei explicar como fazer a cordinha, tá bom? Então, nós vamos repetir aqui, olha, 2 vezes essa sequência, tá bom? E aí, antes de eu fazer o ponto alto, eu volto com vocês para que nós possamos dar continuidade à nossa peça. Bom, meninas e meninos, e ficou dessa forma aqui o nosso short, olha. A nossa parte de cima, olha, eu fiz 2 sequências de pontos, vocês estão vendo? E aí, eu voltei com vocês antes de fazer os pontos altos. Quem quiser fazer a cordinha de amarrar, passe a cordinha aqui, tá bom? E não precisa fazer o ponto alto, faz só o ponto baixo de acabamento, se achar necessário, né? Quem vai optar pelo elástico, eu estaria utilizando esse elástico aqui, olha. Ele é o elástico com um dedinho, olha. Estão vendo? E aí, eu fiz o quê? Eu tirei a medida da altura do meu short, tá bom? Medi mais ou menos aí uns 10 centímetros e diminuir esses 10 centímetros para não ficar o tamanho total do diâmetro, tá bom? Porque dessa forma fica apertadinho, senão ele ia ficar normal. E aí, como eu quero que ele tenha realmente o efeito de apertadinho, eu optei por deixar dessa forma. Então, o que que nós vamos fazer? Com o meu elástico cortado, eu vou pegar linha e agulha para que eu possa costurar essa parte aqui. Bom, peguei a minha linha, tá bom? Quem tiver uma agulha mais grossa, pode estar utilizando linha mais grossa, tá bom? Porque, como está costurando elástico, ele é grossinho, né? Então, ele é um pouquinho mais difícil de ser costurado, tá bom? Então... nós vamos dobrar aqui o elástico ponta com ponta, tá bom? Olha. E nós vamos fazer o quê? Nós vamos introduzir a nossa agulha bem na pontinha, tá bom?
Estão vendo? E aí, nós vamos voltar bem próximo do local aonde nós saímos. Tá bom? Vamos deixar esse tamanho de linha aqui. E vamos voltar. Estão vendo? Nós vamos pegar... Deixa eu mostrar aqui. Essa parte aqui da linha, que é a primeira linha. Que foi aonde nós introduzimos a linha a primeira vez. Nós vamos dar 1, 2, 3, 4 voltas na agulha. Estão vendo? Vamos segurar a linha com o dedo e vamos empurrar, olha, a agulha e puxar. Essa é a forma mais segura que tem de fazer nó. Nós puxamos a linha, ó, e fica realmente um nó bem preso. Tá bom? Quem quiser, se vocês têm alguma forma de costurar e você acha seguro, você pode costurar, tá bom? Da forma que você achar mais seguro. E, ó, nós vamos costurando, indo e vindo todo o elástico, tá bom? De uma forma que fique bem seguro, tá bom? Pra que não desfaça. Lembrando sempre que não se deve costurar muito na ponta. Porque eu não sei se vocês conseguem ver na câmera, mas deixa eu ver se sem o flash é melhor pra vocês verem. Mas, ó, o elástico ali na ponta, ele desfia. Estão vendo? Ele desfia um pouquinho, né? Então, a minha recomendação é não costure muito na ponta, pra que não corra o risco do elástico desfiar e a costura se desfazer. E aí, vocês podem ir costurando e voltar para reforçar toda essa costura que vocês fizeram, tá bom? Eu vou terminar aqui a minha costura e eu volto com vocês para que nós possamos colocar o elástico em nosso short. Agora, nós vamos começar a costurar o elástico na nossa peça. E então, o que que nós vamos fazer? Aqui é onde a minha carreira se inicia. Eu vou colocar, olha, o elástico aqui. Ó, aqui tá a ponta que eu uso pra confeccionar o trabalho. E aqui tá a ponta onde a linha vem do novelo. Estão vendo? Eu vou pôr o elástico, olha, bem nesse meio aqui, ó. O elástico vai ficar aqui. Estão vendo, olha? E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar o elástico bem confortável. Eu vou fazer, olha, isso aqui. Então, olha, eu venho aqui e introduzo a minha agulha. Estão vendo? Eu puxo a linha, ó, e aí eu puxo até ficar do tamanho na altura do meu elástico, olha. Eu venho aqui e introduzo a minha agulha. É como se fosse um ponto alto. Só que não tem as laçadas, né? Você vem aqui, introduz a agulha e puxa. Estão vendo? Introduz a agulha e puxa. Introduz a agulha e puxa. Tomando sempre cuidado para que não fique apertado, para que o elástico não dobre na nossa peça, tá bom? Nós vamos introduzir o elástico e puxar, olha, pra que fique realmente alto e o elástico não dobra. É um cuidado que vocês sempre tem que tá tomando, tá bom? E é essa forma assim que nós vamos fazer em volta de todo o nosso elástico. Estão vendo, olha? E aí, vocês vão trabalhando. Na parte que vocês verem que o elástico tá acabando, vocês podem puxar assim um pouquinho, olha, que ele vai franzindo. Estão vendo? Eu vou fazer toda a minha carreira,
tá bom? Fazer toda a volta do meu short. E aí eu volto com vocês já com a peça pronta pra mostrar como ficou. Bom, meninas e meninos, e ficou dessa forma aqui, olha. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui foi a parte onde o elástico, eu costurei o elástico, estão vendo? E foi aonde eu iniciei, eu coloquei o elástico bem aqui pra iniciar e terminar aqui. Para finalizar, eu fiz pontos baixíssimos, olha, pra que a peça fique bem segura e bem resistente. E olhem só. Esse elástico, ele tem bastante elasticidade, estão vendo, olha? Por isso eu optei por cortar 10 centímetros, é menor que a minha cintura, tá bom? E ficou dessa forma. Eu vou estender aqui o short, tá bom? Sobre a cama, porque a visualização é melhor. E volto com vocês pra mostrar todos os detalhes. E ficou dessa forma aqui o short, olha. Vou pegar os detalhes para que vocês possam visualizar, olha. Parte de cima com elástico para ficar bem apertadinho. E olhem só como ficou. Eu particularmente amei. Amei demais, demais, demais essa peça. Ela ficou um charme, fica linda no corpo. Agora vamos para as fotos. Bom, meninas e meninos, eu coloquei aqui o short do avesso para que nós possamos fazer o acabamento. A peça, ela foi toda confeccionada com a agulha número 2, certo? Então, para o acabamento, eu estaria utilizando a agulha 1.5, que é uma agulha mais fina, tá bom? Porque dessa forma vai passar, né, para fazer os acabamentos sem alargar o ponto. Ali eu vou introduzir a minha agulha e vou fazendo toda essa parte aqui do acabamento. Estão vendo, olha? Pra que a peça realmente ela fique bem reforçada e fique bem bonito. Tá bom? Nós vamos pegar a linha e passar por uma quantidade de pontos considerável. E depois vamos cortar essa linha. Quem quiser pode estar utilizando um pouquinho de cola de silicone ou cola para tecido, tá bom? Para estar reforçando aí a segurança, para a ponta de linha não fugir, né, de dentro dessa casinha. Só que a minha recomendação é, se vocês forem utilizarem, utilizem bem pouco, porque dependendo da cola, ela muda a textura e a tonalidade da linha. Tá bom? Então, tomem bastante cuidado com a quantidade que vocês irão utilizar. Agora, olha, eu vou fazer o acabamento da parte aqui do meio entre um quadradinho e outro. Estão vendo, olha? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou ver aqui um ponto, que ele fique bem escondido, e aí eu vou seguindo, olha, entre o emaranhado do fio, para que dessa forma dê mais segurança, tá bom? Pra peça. E aí, vocês vão vendo, assim, e escondendo onde vocês verem que vai ficar bem mais escondidinho, onde tem mais segurança, aonde tem mais fios, assim, pra vocês seguirem o padrão, tá bom? E, ó. Vou seguir aqui por uma quantidade de pontos e vou cortar. Estão vendo? E aí, eu vou fazer isso durante toda a minha peça, tá bom? Vou fazer aí o acabamento em toda a minha peça, pra manter realmente bem reforçado aí essa parte do trabalho, para que o ponto não fuja, para que o ponto não tenha... Ai, agora eu esqueci a palavra. Pra que realmente o ponto não fique aparente, tá, gente? Os acabamentos. Então, vocês usem sempre uma agulha mais fina, pra que fique bem mais bonito, olha. E aí, a gente vai andando por uma quantidade bem grande, assim, de pontos. E aí, depois, é só cortar, realmente, pra dar... pra que fique bonitinho, tá? Que não fique ponta de linha saindo nem nada. E aí, quem quiser, utiliza cola. E aí, vocês vão fazer esse acabamento, olha, durante toda a peça. Vocês veem que o acabamento, ele é bem fácil de fazer,
tá bom? Eu não irei fazer acabamento de ponto baixos nas pernas, nem na parte aqui do elástico, porque eu quero, né, fazer outra coisa ainda. Então, eu não irei fazer isso. Essa parte aqui de cima, pra vocês fazerem um acabamento, olha, do elástico, vocês vão fazer o quê? Puxar essa linha pra trás, tá bom? E vocês podem esconder ela, olha, no próprio elástico. Vocês estão vendo aí? Vocês podem esconder ela no próprio elástico, ó. Vocês puxam por uma quantidade de pontos considerável. E aí, se vocês quiserem, vocês podem dar voltas assim, olha. E se desejarem, vocês podem utilizar até o ponto da carreira de baixo, olha, pra esconder essa quantidade de fios. E aí, vocês só vêm aqui, olha, e corta. Estão vendo? E aí, é só vocês fazerem isso durante toda a peça, tá bom? E daqui a pouco eu volto com ela no corpo.